Ora bem, neste vídeo vamos ver como é que o Unity permite interagir com o utilizador, lendo teclas, lendo a posição aos movimentos do rato ou até de um joystick ou um comando das consolas. Apesar de que nós no nosso jogo estamos a utilizar o FPS Controller com o código todo da própria Unity, portanto daquele código que nós importamos da Asset Store, eu vou fazer aqui só como um breve exemplo como é que nós podemos fazer o nosso próprio personagem e mover-se pelo nosso cenário. Este exemplo, portanto, não será necessário depois para a parte final, para completarmos o nosso projeto, mas fica só como um exemplo para aqueles que estiverem interessados em fazer o seu próprio controller. Portanto, eu vou começar por desativar este FPS Controller aqui e vou criar o meu próprio controller. Vou começar por criar um objeto vazio. Aqui eu vou chamar de player. E vou fazer o reset aqui na transform, como costumo fazer. Portanto, agora foi para a posição 0000. Pronto, está aqui no meio do nada, não há problema nenhum. Nós já o vamos tirar daqui. Agora, vou-lhe adicionar um componente chamado Character Controller, que é a tal cápsula que representam a nossa personagem. Portanto, esta cápsula normalmente é utilizada como a parte física da personagem porque representa basicamente o espaço que vai ser ocupado pela nossa personagem, nomeadamente o raio que ela tem. Neste caso ela tem de raio meio metro, 0.5, quer dizer que daquele ponto àquele ali é 1 metro, e tem 2 metros de altura, portanto de cima até aos pés vão ser 2 metros. Nós basicamente podemos colocar um elemento gráfico ali dentro, porque o Character Controller não é visível no nosso jogo. Se nós estivermos a fazer um jogo em que a câmera anda atrás da personagem, pomos ali uma personagenzinha com as animações e por aí fora, ou então, como é o nosso caso, vamos colocar a câmera dentro da própria personagem. Portanto, eu vou adicionar aqui o componente câmera. Pronto, a câmera para já está à altura mais ou menos, a metade da altura do Character Controller, o que pode não ser o ideal para nós, porque normalmente a câmera representa aquilo que nós vemos, portanto ele representará a altura dos olhos. Então eu vou adicionar um objeto vazio dentro do meu player e aqui sim vou pôr a câmera e depois vou pôr este objeto vazio mais alto. Portanto, este componente da câmera vou remover daqui e vou adicionar aqui. Pronto, e agora posso pegar no meu objeto câmera e puxá-lo mais para cima para que a câmera fique à altura daquilo que seria a posição dos olhos. Se calhar ainda vou um pouquinho mais para cima, vou pôr em 0.5 e depois podemos ajustar mais tarde. Pronto, é muito importante que a câmera esteja com a mesma orientação da personagem, portanto é importante que aqui a rotação da câmera esteja tudo a 0, porque senão quando nós estivermos a mover a personagem para a frente, na direção daquela setinha azul, como nós já vimos, a câmera vai estar a olhar para o lado e cria um efeito esquisito do player estar a andar para a frente, mas estar a olhar para o lado. Pronto, para já o que nós fazemos é só isto e agora vamos adicionar aqui um script que ainda não existe, que vai ser para mover o player. Eu vou-lhe chamar Move Player, vou mandar criar e adicionar, como temos feito, e agora quando o Unity terminar aqui de gerar o meu script, eu vou clicar 2 vezes para abrir no Visual Studio. Pronto, já aqui está. E este é o meu script. Então, para fazer um script para mover o player, muito simples, muito rudimentar, nós vamos precisar de ter aqui algumas variáveis, nomeadamente uma variável para definir a velocidade do player a andar.
Eu vou pôr para já tudo a 5 e depois nós ajustamos isto conforme nós entendermos. E a velocidade do player a rodar. Pronto. Agora, aqui na função start, como vocês já sabem que é a função que é executada só uma vez, quando quando o personagem, neste caso o player, vai ser adicionado ao nosso nível, quando ele é gerado, esta função é executada uma vez. Então nós vamos precisar aqui de nos referirmos ao Character Controller. Portanto, vamos precisar de colocar aqui uma referência para o nosso Character Controller, porque nós vamos utilizar o Character Controller para controlar a nossa personagem. E então temos que usar a função getComponent, como já sabemos, para ir buscar uma referência para o Character Controller. Agora na função update vamos ler as teclas do utilizador, que o utilizador está a imprimir, se está a imprimir algumas ou não, e vamos reagir em função daquilo que o utilizador está a ver. Portanto, basicamente nós vamos ler os inputs, depois vamos mover e depois vamos rodar. Poderá não ser nesta ordem, mas se calhar até faz mais sentido que seja primeiro ao contrário, portanto que seja primeiro o rodar e depois o mover, depende. Depois se nós podemos fazer alguns testes e ver o que é que funcionará melhor. O sistema de input do Unity, vocês podem consultar aqui em Edit Project Settings e depois aqui nesta janela temos o Input Manager. Basicamente é baseado em eixos e nós vamos precisar de ler dois eixos, o horizontal e o vertical. E podemos ver que o eixo horizontal é escrito com H maiúsculo, isto é muito importante, e corresponde a um valor negativo quando estamos a carregar na tecla para a esquerda, um valor positivo quando estamos a carregar na tecla para a direita. E se nós estivermos a usar um joystick, que vai corresponder ao eixo do X do joystick ou do controlador. O vertical, que é o movimento para cima e para baixo, portanto é de seta para cima e de seta para baixo. Já agora, aqui também corresponde à tecla A e D, e aqui corresponde à tecla S e W. Portanto, para quem está habituado a jogos com o WASD, é precisamente isso. E nós temos muitos eixos já criados pelo próprio Unity. Por exemplo, temos um eixo para disparar, aliás, temos 3, temos um eixo para saltar, e nós podemos criar os nossos próprios eixos. Portanto, nós queremos criar um eixo, aqui podemos aumentar o valor para 19, e depois é só configurar aqui o eixo com o que nós quisermos. Os eixos podem ter números repetidos, aliás, se vocês repararem, eu vou voltar por 18, existe aqui outro eixo horizontal, e neste caso o eixo horizontal serve só para os joysticks. Portanto, a vantagem de nós termos eixos repetidos é que nós podemos ter vários inputs para o mesmo eixo. Neste caso, este eixo horizontal lê teclas e posição do rato, portanto o movimento do rato, e aqui é um eixo só para ler o estado do joystick, portanto aqueles controlos do joystick ou dos comandos das consolas. Portanto, voltando aqui ao nosso Move Player, então agora nós vamos ter que ler os inputs, como eu disse, precisamente para em função do estado do eixo. Portanto, eu vou criar aqui duas variáveis para ler os inputs, são dois floats. O eixo vai ter um valor entre -1 e 1, portanto o input andar que vai corresponder ao eixo horizontal, e o input rodar que vai corresponder ao eixo vertical. Portanto, eu vou pôr aqui estes comentários só para ficar mais claro no nosso código. Então, o input andar vai ser igual a input.getAxis, e agora temos que indicar o nome do eixo. Eu troquei aqui, desculpem lá, o input andar é o vertical, que é para cima e para baixo, é o W e o S, e o rodar é que é para o lado, portanto este aqui é que é o horizontal. Então aqui o input andar será vertical, portanto isto é um valor entre 0 e 1, que depois nós vamos multiplicar pela velocidade do andar, que é a tal variável que nós usamos para definir a velocidade com que nós andamos, e depois também ainda vamos multiplicar
pelo time delta time para que o movimento seja uniforme independentemente da capacidade do nosso computador. E agora fazemos a mesma coisa com o input rodar. Vamos buscar o eixo, neste caso horizontal. Pronto, para mover nós vamos utilizar o character controller, a função move. Nós aqui vamos utilizar character controller.move e esta função basicamente o que precisa é de saber a nova posição para onde nós nos vamos mover, portanto a direção na qual nós estamos a mover. Portanto aqui eu vou criar um vector 3, eu vou-lhe chamar por exemplo movimento e vou dizer que nós vamos nos mover para a frente, portanto vai ser transform.forward, que é aquela setinha azul, vezes, e agora vamos multiplicar pelo o input andar que nós lemos ali atrás, é com underscore no início, input andar, vamos multiplicar pelo time delta time e vamos multiplicar pela velocidade andar. Pronto. Além disso, nós precisamos de forçar a gravidade, por uma razão muito simples. Este componente de character controller, uma das coisas que ele nos dá é se o player está no chão, portanto se ele está em contacto com o chão. Há aqui uma propriedade que é esta isGrounded, mas para esta propriedade funcionar corretamente nós temos que forçar aqui a gravidade. Então vamos fazer movimento.y, portanto o y é o eixo para cima e para baixo, vai ser mais igual a physics. Nós ainda não falámos na física, vamos falar um dia destes, num vídeo. Gravidade, pronto, y. Portanto, aqui eu estou a forçar o player a ficar com, entre aspas, os pés no chão. Se ele estiver no ar, vai começar a cair. E então agora posso pôr aqui movimento. E isto vai fazer o player andar para a frente ou para trás na direção em que ele estiver virado. Agora vamos fazer o rodar. Portanto, para o rodar, nós precisamos também de ter o input do rodar, que é aquele ali. Vamos multiplicar também pela velocidade do rodar, pelo time delta time, e vamos indicar qual é o eixo sobre o qual vamos rodar. Portanto, eu vou agora aqui então character controller, vou transform do character controller e vou fazer rotate, vou chamar a função rotate, e agora vou dizer que é à volta do eixo para cima, portanto eu vou rodar o player à volta do eixo para cima, vou multiplicar pela velocidade de rodar, vou multiplicar pelo input rodar e vou multiplicar pelo time delta time. Pronto, e agora vamos testar a ver o que é que isto faz. Vamos deixar o Unity compilar aqui o nosso código e agora, para testarmos, eu vou colocar o nosso player no chão. Portanto, ele, como nós fizemos o reset, eu vou tirá-lo daqui. Eu vou trazê-lo aqui para esta enseada que eu tinha aqui criado na minha ilha. Vou carregar na tecla F para fazer zoom. Vou puxá-lo mais para cima. Pronto, agora ele já está no ar. Vou executar. Lembrar só que eu desativei o FPS Controller há bocadinho. Vou executar e vamos ver se já conseguimos andar. Pronto, já conseguimos andar. O rodar está muito lento, mas o andar está razoavelmente. Agora nós podemos ajustar aqui, por exemplo, vou aumentar o 50 no rodar. Já está um bocadinho mais rápido. O andar também podemos aumentar para 10. Já se consegue jogar e conseguimos subir. Estão a ver? Pronto, não temos o saltar, não implementamos o saltar. Nós agora podíamos implementar todas aquelas funcionalidades que, como eu vos disse, o FPS Controller do Unity já tem. E por isso nós vamos utilizar o FPS do controller do Unity, mas fica aqui este exemplo só para vocês verem como é que nós podíamos agora continuar a desenvolver o script
o nosso próprio script para mover o player. Portanto, foi uma maneira muito simples de vos mostrar como é que nós podemos, em vez de usar o FPS Controller, começar a criar o nosso próprio FPS Controller. É óbvio que ainda falta fazer muita coisa, mas fica aqui só como um exemplo para quem quiser começar.